algumas coisas relacionadas a conceito, importância, histórico, natureza e produção dos raios-x. Aquilo que não tem, que é apenas informativo, vou passar de uma forma mais rápida, tá? Então, a radiologia é uma ciência que utiliza dos raios-x e dos filmes radiográficos para fornecer uma imagem interna de uma estrutura. E, junto com isso, eu consigo visualizar tudo que está ao redor dela. Isso tudo a olho nu. Então, quando eu estou tirando radiografia da minha boca, eu vou visualizar toda a parte interna que representa essas estruturas. Então, eu vou ver a dentina, eu vou ver o esmalte, eu vou ver o cimento, eu vou ver a polpa, eu vou ver o tecido ósseo, eu vou ver os canais por onde estão passando os vasos e nervos. Eu vou conseguir visualizar todas aquelas estruturas que são formadas por tecido duro. O que é formado por tecido mole, eu não vou conseguir distinguir. Eu vou ver apenas um espaço vazio que está sendo ocupado por essa estrutura mole. Tudo bem? Então, a imagem radiográfica, ela nada mais é do que uma projeção tridimensional numa superfície plana, que é o filme radiográfico. É aquilo que eu costumo falar para os alunos de radiologia. É uma imagem chapada do que a gente tem em 3 dimensões, tá? Então, eu tenho mesial, distal, vestibular e lingual, eu vou ver chapado na radiografia. Eu não vou conseguir ver o que está por vestibular e o que está por lingual, porque elas vão estar sobrepostas, essas imagens. Deixa eu aumentar para ficar mais bonito para vocês verem. E qual que é a importância da radiologia nas nossas vidas, né? Ela auxilia no diagnóstico, colabora no plano de tratamento. Então, visualizando uma radiografia, eu sei muitas vezes que eu preciso remover uma cárie, que eu preciso colocar um material restaurador ali. Muitas vezes eu observo que eu preciso fazer um canal ou fazer uma extração. Então, ele me dá um panorama geral do que eu preciso fazer nesse paciente. Ele orienta e controla a terapêutica nos casos de ortodontia. Eu consigo visualizar como que é a conformação da face do paciente e como que é a conformação mais harmônica para que eu possa fazer as movimentações ortodônticas e deixe esse paciente com essa harmonia facial. Ele descobre, confirma, classifica, define e localiza as lesões. Então, eu consigo dizer até onde vai essa lesão. Eu consigo, muitas vezes, pela característica que eu visualizo na radiografia, eu consigo dizer qual lesão que é, consigo classificar e consigo dizer, inclusive, o prognóstico, o que vai ser dessa lesão. Se eu tenho que remover, se eu tenho que controlar, se eu posso deixar, se ela vai ter interferência no meu tratamento mais lá na frente. Eu tenho outras aplicações também para radiologia, né? Em radioterapia, pacientes que possuem câncer, eles fazem uma aplicação da radiação com uma maior dose, né? Para que mate as células que estão se proliferando de forma desordenada. Eu tenho a radiologia artística industrial, eu tenho a espectroscópica, eu tenho a fotoquímica, radiobiologia, radiologia cristalográfica e radiologia industrial. Então, não é só a odontologia ou só a medicina que utiliza da radiologia. Eu tenho várias outras que também se utilizam da radiologia para observar estruturas internas, muitas vezes de peças de automóvel, de peças industriais. Então, em 1895, Wilhelm Röntgen, ele investigava a produção de ultravioleta e descobriu uma radiação nova. Ele percebeu que campos elétricos e magnéticos, para verificar esse desvio, não eram raios catódicos.
E ele fazia também experiências de reflexão, refração, difração e interferência, vendo comprimento de onda muito pequeno. E foi observando esse comprimento de onda muito pequeno que ele descobriu o raio-x, que é exatamente um raio com um comprimento de onda curto. Aqui eu tenho mostrando a foto, né, do laboratório dele e aqui da primeira ampola de raio-x. Então, o que a gente tem dentro do aparelho de raio-x é essa ampola aqui, tá? E aqui a radiografia que ele fez da mão da esposa, né? Aqui o anel na mão da esposa dela, que se chamava Berta. Aqui, a radiografia tirada por Reuting do seu rifle de caça, né? E observe que há um pequeno defeito no cano, que ele só conseguiu observar fazendo essa radiografia. Então, o que aconteceu? O raio-x passou a ser utilizado também para controle de qualidade de peças. Então, mostrando aqui a ampola e essa foto do Reuting. Em 22 de novembro de 1895, o Dr. Otto realizou a primeira radiografia dentária na sua própria boca. Ele utilizou uma placa fotográfica de vidro envolta em papel preto e o tempo de exposição, o tempo que essa placa precisou ficar dentro da boca foi de 25 minutos. Então, ele teve que ficar 25 minutos parado para tirar uma radiografia. Imagina se a gente fosse fazer dessa forma hoje, né? Quem ia conseguir ficar 25 minutos? A gente não consegue ficar 0,6 segundos, imagina 25 minutos. E o primeiro filme odontológico foi feito em 1996, né? Uma radiografia dentária com filme radiográfico em rolo. Esse filme ele era emulsionado numa só face com nitrato de celulose. E em 1919 surgiu o filme com uma folha de chumbo, envelope e cantos arredondados para não machucar a boca. Então, vou passar alguns conceitos para vocês, só para vocês relembrarem a fase de vestibular, né? Que vão ajudar a gente a compreender como que é formado o raio-x. Então, ó, a matéria, ela possui massa, ela ocupa lugar no espaço, possui inércia e pode exercer força ou sofrer ação de uma força. E essa matéria é formada por átomos. Esses átomos, ele tem esses elétrons nas órbitas e o núcleo formado de nêutrons e prótons. Lembram isso da química? Então, aqui eu tenho um núcleo, né? Que eu tenho prótons e nêutrons, e eu tenho nas órbitas os elétrons. Lembram dessas órbitas que a gente tinha na aula de química, que a gente tinha que ir preenchendo com os números atômicos? Então, aqui a gente está falando dessas órbitas aqui. Então, aqui está me mostrando qual a energia de cada órbita. Então, a energia de uma órbita interna é maior do que a de uma órbita externa. Então, a gente sabe que o elétron da camada mais externa é mais fácil da gente poder deslocar ele. Então, a gente parte desse conceito de deslocamento do elétron para poder ter a formação da ionização. Então, o que é a ionização? É o deslocamento desse elétron da última camada, tá? Então, quando uma matéria ela sofre ionização, significa que eu desloquei o elétron da última camada. Agora a gente vai para outro conceito. Isso é em relação à matéria, em relação à estrutura que a gente vai atingir, tá? Então, quando, por exemplo, eu vou atingir um dente, eu estou falando da matéria. Então, quando
o raio-x ele atinge um dente, ele vai provocar o deslocamento do elétron da última camada desta matéria, tá? E agora eu vou falar em relação ao aparelho de raio-x, tá? Conceitos que vão ser importantes para a gente entender o aparelho. Então, a gente tem a voltagem. Voltagem, o que que é? É uma diferença de potencial elétrico entre dois polos. Então, eu tenho o polo positivo e o polo negativo. Essa diferença de potencial é que vai me determinar a voltagem. E corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo de elétrons através de um condutor quando há diferença de potencial entre os polos. Então, quando eu tenho um polo positivo e um polo negativo, eu vou ter uma corrente elétrica. Eu vou ter elétrons correndo na direção contrária dos polos, tá? E o que é corrente alternada? Corrente alternada é quando eu tenho inversão de polaridade. Uma hora ele é polo positivo, outra hora ele é polo negativo. E o porquê que isso ocorre? Para que os elétrons percorram essa distância, tá? Eu tenho a corrente contínua, onde eu não tenho inversão de polaridade, e eu tenho a corrente alternada, onde eu tenho diferença de polaridade. Quem fez parte de, como que eu posso dizer, de técnico em elétrica, entende isso super bem, até melhor que eu, tá? E amperagem? Amperagem é a medida da quantidade de corrente elétrica, a quantidade de elétrons que está passando por um condutor, tá? Então, amperagem é a quantidade de corrente elétrica ou de elétrons que está passando por esse condutor. Extremamente importante, porque isso eu vou perguntar na prova, tá? Então, radiação é o transporte de energia através do espaço e da matéria. Eu tenho radiações corpusculares e eletromagnéticas. Os raios-x estão aqui dentro das radiações eletromagnéticas. Então, a radiação eletromagnética, ela tem essas ondas aqui. Elas que vão definir o quanto de penetração que eu tenho dessa radiação. Então, quais são as propriedades? Eu tenho a teoria de ondas e a teoria quântica. Isso daqui eu vou explicar bem por cima para vocês, porque só vai ser importante para vocês caso vocês façam um mestrado ou doutorado em radiologia. Vou falar mais ou menos para poder dar uma ideia para vocês. Teoria de ondas. Eu tenho uma velocidade no vácuo de 300 milhões de metros por segundo. Então, o que significa essa teoria de ondas? Vocês estão vendo essas ondas aqui, ó? Quando eu tenho essa barriguinha para cima e essa barriguinha para baixo, formou um ciclo, tá? Quanto maior essa onda, menor o poder de penetração desse raio, tá? Vamos ver mais lá para frente para vocês poderem entender. Então, eu tenho aqui essas ondas que são longas e essas ondas que são curtinhas. Quanto menor o ciclo dessas ondas, maior poder de penetração vai ter essa radiação. Quanto maior esse ciclo, ó, vai ter menor poder de penetração essa onda. Então, o maior comprimento de ondas me dá uma menor frequência. O que é a menor frequência? É isso daqui, ó. Frequência é a quantidade de barriguinhas que eu tenho aqui. Então, se eu tenho um menor comprimento de onda, eu tenho uma maior frequência. Se eu tenho um maior comprimento de ondas, eu tenho menor frequência, eu tenho menor quantidade de barriguinhas, certo? Então, maior comprimento de onda, menor frequência. Menor comprimento de ondas, maior frequência.
E a teoria quântica determina que a energia eletromagnética ela é formada de pequenos pacotes de energia, que eu vou chamar de fótons. E essa energia dos fótons a gente expressa em eletrovolt. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia do fóton. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia do fóton. Então, o que significa isso? Se o fóton tem um poder de energia maior, ele vai conseguir penetrar mais. Se esse fóton tem um poder de energia menor, ele não vai conseguir atravessar todas as barreiras, tá? Então, os raios-x é uma radiação eletromagnética de alta energia e pequeno comprimento de onda. Então, observem aqui, os raios-x estão aqui, ó. Eu tenho a luz ultravioleta, que está aqui, eu tenho radar, infravermelho, microwave, que são as não eletromagnéticas. Aqui, o que vocês podem observar? Que a luz ultravioleta está próxima dos raios-x. Então, por isso, quando eu vou falar de efeitos biológicos, né, normalmente eu comparo o raio-x com a luz ultravioleta. Eu comparo com o sol que a gente toma cada dia, tá? Então, por elas serem muito próximas, eu acabo fazendo esse tipo de comparação. Então, por exemplo, tirar uma radiografia periapical equivale a 365 dias você no sol. Então, quer dizer, para eu ter o mesmo efeito, significa que eu preciso ficar os 365 dias do ano no sol para ter o mesmo efeito de uma radiografia periapical, tá? Então, os raios-x, ele caminha em linha reta, sua velocidade é de 300 mil quilômetros por segundo, não é desviada por campos elétricos e magnéticos. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo a radiografia com o celular na mão, esse celular não vai desviar esse raio-x, ele vai atravessar a boca normalmente. Ele pode sensibilizar filmes radiográficos, é um feixe divergente, né? Então, ele diverge, tá? É invisível e inodor, então eu não vou ver nem vou sentir o odor. Pode penetrar em corpos opacos, não sofre reflexão e refração. Então, por exemplo, se eu estiver na água, eu não vou ter desvio desse raio-x. Ele vai ultrapassar tudo que ele iria ultrapassar. Produz ionização em sistemas biológicos, quer dizer, eu tenho ali o dente, eu tiro um elétron da última camada. Então, eu produzo ionização naquele dente. Então, assim, eu tenho um efeito biológico naquela estrutura que eu estou tirando na radiografia. Só que, assim, é um dano baixo. Quer dizer, eu não posso tirar a radiografia todos os dias do meu paciente para esse dano não se tornar permanente, tá? Produz fluorescência e fosforescência em determinadas substâncias. Então, como que eu posso dizer? Libera alguma luminosidade em certas substâncias. E como que funciona a produção desses raios-x? Então, aqui eu estou mostrando como que é internamente aquele cabeçote do aparelho de raio-x. O que eu tenho nesse cabeçote? Ó? Aqui são os fios que estão entrando nele, né? Eu tenho aqui um transformador de alta voltagem, um transformador de baixa voltagem. Aqui eu tenho os fios ligando, né? Para poder criar diferença de potencial. Para quê? Para que os elétrons que são formados aqui, eles sejam atraídos e tentem ir para essa direção. Quando os elétrons batem nesse anteparo, ocorre a formação do raio-x. E esse raio-x vai sair por aqui, ó. Por esse
cilindro localizador. Só que a gente ainda tem alguns filtros para proteção do paciente e proteção do operador. Eu tenho aqui um filtro de alumínio e um colimador. O que é um colimador? Ele vai tentar direcionar esse feixe que ele é divergente, tá? E lá dentro da ampola eu ainda tenho óleo e eu tenho aqui o vácuo, tá? Então, essa ampola tá a vácuo. Aqui mostrando aquela parte interna, né? Aqui o cátodo, que é o negativo, onde vai formar elétrons. E aqui o ânodo, que é positivo, que é o anteparo. Então, os elétrons vindo daqui e batendo no anteparo vão sair aqui por essa janela. E aqui, essa ampola está no vácuo para que haja a formação do raio-x. Se eu bater o cabeçote e estourar essa ampola, vai começar a vazar óleo, e aí o que vai acontecer? Eu não vou ter mais formação de raio-x, porque isso daqui não vai estar mais no vácuo. Aqui mostrando uma ampola real, tá? Tirada de um aparelho de raio-x. Aqui eu tenho uma ventoinha que vai refrigerar essa ampola, porque no momento em que eu tenho o deslocamento dos elétrons em direção do anteparo, eu tanto tenho a formação de radiação X, como eu tenho a produção de calor. E esse calor precisa ser refrigerado para que eu não acabe derretendo as estruturas internas. Então, a ampola de raio-x, eu tenho o cátodo, que é o gerador de elétrons, e eu vou ter uma passagem de corrente por um filamento no vácuo. Então, o cátodo controla a quantidade de fótons. Isso quer dizer, a quantidade de elétrons que é formado. Isso daqui é importante, cai na prova, tá? Então, ó, aqui o filamento, ele que vai controlar a quantidade de elétrons que eu vou ter aqui se formando. Olha aqui. Olha aqui. O ânodo nada mais é do que o anteparo de tungstênio. Ele tem alta resistência ao calor, alto número atômico e baixa pressão ao vapor. E ele tem um eixo de cobre, que é um bom condutor de calor. Então, mostrando aqui, ó, o eixo de cobre, que vai ter segurando o anteparo de tungstênio. Então, mostrando aqui o anteparo. Aqui é o eixo de cobre. E eu tenho um invólucro de vidro plumbífero, que vai manter o vácuo e evitar o espalhamento da radiação. Então, por exemplo, se eu estou atrás do tubo de raio-x, eu não vou ter radiação vindo para trás. Por quê? Porque eu vou ter o vácuo, né? E vou ter esse vidro revestido de chumbo que não vai permitir com que essa radiação vá na direção contrária. Então, mostrando aqui, ó, aqui não vai ter saída de radiação, vai sair radiação somente por aquela janela que está interligada com um cilindro localizador. Então, mostrando aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa é a janelinha, ó, por onde vai sair a radiação. E aí é o seguinte, quando eu tenho, ó, a troca de polaridade, o que vai acontecer? Os elétrons formados aqui vão em direção ao anteparo, e aí vai formar a radiação X, mediante a essa corrente alternada. Aqui, só para falar que o feixe raio-x ele é policromático, mas isso não tem necessidade de vocês saberem agora. Então, o transformador de baixa voltagem, ele vai reduzir a voltagem e amperagem que alimenta o filamento de cátodo. Controla a quantidade de energia que vai chegar no filamento. Então, vai controlar a quantidade de elétrons que vai formar no filamento. E também controla o aquecimento desse filamento. Aqui mostrando o transformador de baixa. Então, como que acontece, ó?
Observem aqui, ó, tá? Antes do 5, formou essa quantidade de elétrons. Agora, com 5, aumentou a quantidade de elétrons. Aumentei para 10. Olha só, duplicou a quantidade de elétrons, tá? Então, conforme eu vou aumentando a miliamperagem, isso é o seletor de miliamperagem, aumenta a quantidade de elétrons. Isso cai na prova. Miliamperagem controla a quantidade de elétrons que vai chegar ali no raio-x, que vai chegar no anteparo. Então, sempre que eu falar de miliamperagem, eu estou falando de quantidade de elétrons, de quantidade de radiação. O transformador de alta, o que ele faz? Ele gera a diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo, faz a aceleração dos elétrons e controla a KVP, a quilovoltagem, e a qualidade dos fótons. Então, quando eu falo para vocês quilovoltagem, eu estou falando de qualidade da radiação. Eu estou falando de comprimento de onda. Observem aqui nessa figura que vai exemplificar super bem. Eu estou aqui, ó, com 50 kVp. Eu estou com 50 quilovoltagem, tá? Olha como que vai ser o comprimento de onda. Os elétrons vão até o anteparo e olha lá, vai formar esse comprimento de onda cheio de frequência, com baixa frequência, tá? Então, eu consigo contar aqui as ondinhas, ó, 1, 2, 3, 4, eu consigo contar as ondas. Quando eu aumento para 70, olha como que vai ficar o comprimento de onda. Olha só, as ondas ficaram menores. Então, para percorrer o mesmo espaço, eu tenho uma quantidade de voltinhas maior, tá? Aqui eu ainda consigo contar as voltinhas. Então, conforme eu estou aumentando a quilovoltagem, eu estou diminuindo o comprimento de onda. Eu tenho um menor comprimento de onda, tá? Então, ó, com 90 kVps, eu praticamente não consigo mais contar essas ondinhas. Então, o que eu sei? Que conforme eu vou aumentando o kVp, eu tenho um maior poder de penetração desse raio-x. Se eu tenho 50, eu tenho um poder de penetração menor. Se eu aumentei para 70, o meu poder de penetração foi maior. Então, eu tenho um menor comprimento de onda, conforme eu vou aumentando a quilovoltagem. Tudo bem? Se alguém quiser me interromper, fica à vontade. E o marcador de tempo que eu tenho também lá no aparelho, o que ele vai definir? Também ele vai definir a quantidade de fótons produzidos. Quem que determinava a quantidade de fótons? A miliamperagem. Então, se eu perguntar para você, o que determina a quantidade de radiação, vocês vão ter que me falar miliamperagem e tempo de exposição, tá? Isso cai em prova. Quando eu perguntar para vocês o que determina a quantidade de elétrons, a quantidade de radiação, vocês vão me falar que é a miliamperagem e o tempo de exposição. Se eu falar para vocês o que controla a qualidade da radiação, vocês vão me dizer que é a quilovoltagem, certo? Então, vamos mostrar aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho. Então, aqui, o que vai me determinar aquelas bolinhas é a miliamperagem, e o que vai me determinar o comprimento de onda é a quilovoltagem, que está aqui, tá? Então, o que eu preciso para ter a formação da radiação X? Um gerador de elétrons, o anteparo e a aceleração dos elétrons. Então, eu tenho que ter a diferença de potencial para que os elétrons vá em direção ao anteparo. Então, eu tenho uma nuvem de elétrons que elas se aceleram
e tem o friamento brusco. Por quê? Porque elas batem no anteparo. Quando elas batem no anteparo, elas formam o raio-x e calor. Então, aqui, ó, os elétrons, quando eles batem, eles vão formar o raio-x e calor. Então, eu tenho radiação de friamento e radiação de característica. Isso também não é importante para vocês agora, só se vocês forem fazer um mestrado, um doutorado ou uma especialização, tá? Então, isso eu não vou exigir de vocês. Quem quiser pode dar uma lida nisso no livro do Freitas, tá? E a interação que a gente tem do raio-x com a matéria. A gente tem não interação, que é quando o fóton passa direto pela matéria e não atinge o filme. E a gente tem atenuação, que é a interação de cada fóton com os átomos que compõem a matéria. Então, onde eu vou ter imagem é porque eu tive interação desse fóton com a matéria. Onde eu tenho a impressão de toda a radiação no filme é onde eu não tive interação desse fóton com a matéria. E como que eu vou observar isso na radiografia? O que ficar preto na radiografia é quando eu não tive interação nenhuma. Então, preto significa que a radiação imprimiu toda no filme. Então, quer dizer que esse raio-x passou por um buraco, tá? Não teve interação com estrutura nenhuma. E quando ele teve a interação, eu vou ter nuances de cinza. E quando ele foi totalmente barrado pela matéria, então, por exemplo, eu tenho metal que não me deixa passar o amálgama nos dentes do paciente, ele não permite que esse raio-x atinja o filme. Quando esse raio-x é totalmente barrado, eu vou ter uma imagem que eu digo de radiopaca, eu chamo de radiopaca, é uma imagem branca no filme, tá? Então, a atenuação, eu posso ter absorção, onde os raios-x deixam de existir, que é nesse caso do amálgama, e o raio-x ele passa a deixar de existir, e ele tem grande poder ionizante. E dissipação dos raios-x, ele sofre perda de energia, alteração da trajetória e contribui para a formação do fog. Então, algumas estruturas, por exemplo, se ele passar na minha bochecha, ele pode sofrer mudança de direção pela interação com a estrutura da minha pele. Então, por exemplo, a gente normalmente não fica atrás de um paciente que está tirando radiografia, não porque o aparelho de raio-x vai jogar essa radiação para a gente, mas porque o raio-x que atingiu o paciente pode ter mudado de direção e vir atingir a gente. Mas lembrem, o raio-x não faz curva, então desde que você esteja atrás de uma parede ou a 1,80 m do paciente, essa radiação não vai chegar até vocês, tá? Então, eu tenho a atenuação e a absorção conforme o número atômico da matéria, a energia do fóton, a densidade do elétron e a densidade física. Basicamente, o que é isso? Quanto maior o número atômico dessa matéria, mais vai barrar. Então, o número atômico ali da prata é muito grande, então vai barrar. E a energia do fóton é aquilo que eu falei para vocês. Se o fóton tem grande energia, ele tem grande poder de ultrapassar as estruturas, tá? Então, por exemplo, se eu aumentei a energia do fóton, se eu aumentei o meu MA, eu tenho um poder maior desse fóton. Então, dependendo da matéria, eu vou ter diferentes tipos de átomos e diferentes graus de atenuação, absorção e interação, que vai me dar a imagem radiográfica. É como vocês observam a imagem do dente. O esmalte, que é uma estrutura mais dura, ela barra mais o raio-x. A dentina, que é uma estrutura mais porosa, ela deixa passar um pouco mais. E a câmara pulpar, onde eu tenho praticamente só tecido mole, ela deixa passar uma maior quantidade de radiação. E aí eu tenho as nuances de cinza.